Dois tigres famintos por carne humana devoram mais de 60 pessoas ao longo de 5 anos. Na Índia, outro tigre descobre que caçar humanos é mais fácil e começa a fazer armadilhas na única estrada de saída da aldeia. E um pelotão de soldados não esperavam que suas armas não poderiam defendê-los de um tigre faminto. Prepare-se para descobrir como tigres se transformaram em verdadeiras máquinas mortíferas e aterrorizaram a humanidade. Nos anos 20, existia um conjunto de aldeias chamado de Shougar, ao leste do estado de Kumaon, na Índia. A região possui muitos animais selvagens e a população estava habituada a conviver com alguns incidentes que uma vez ou outra ocorriam no local. Com a criação de cabras e búfalos, tigres de Bengala eram atraídos para áreas habitadas por humanos, a fim de obter uma presa mais fácil, no caso, o gado. Eventualmente, alguns humanos eram atacados, mas nunca de uma forma sequencial. Porém, em dezembro de 1925, essa situação iria piorar e muito. Na madrugada do dia 15 de dezembro daquele ano, 3 homens, simples agricultores da aldeia de Dalkania, atravessaram a escuridão rumo à aldeia vizinha de Bhutia, preocupados com cabras que invadiam suas plantações. Chegando lá, encontraram a cabana do dono das cabras em um silêncio mortal. Seu cão pastor estava caído na entrada, um aviso terrível do que estava por vir. O dono das cabras não estava em lugar algum, apenas um rastro de destruição seguia até seu corpo, completamente mutilado, encontrado a 90 metros de sua casa, um testemunho chocante da fúria dos tigres. Logo, a presença de um segundo tigre foi notada, dobrando o medo e o perigo daquelas pessoas na região. O segundo ataque não demorou muito para acontecer. Ocorreu com um frio calculismo em janeiro de 1926. A dupla de tigres, agora reconhecida pela tigresa líder e seu filho companheiro, emboscaram um jovem desprevenido que pastoreava suas cabras. A cena do ataque foi de uma violência inimaginável, deixando a comunidade em choque e desespero. Não havia mais dúvidas. Esses tigres viam os humanos como presas fáceis e o medo se espalhou como fogo nas aldeias ao redor. Seus ataques não eram aleatórios, eram calculados com uma crueldade que gelava a alma. A caçada para deter esses predadores mortais foi longa e frustrante. 5 anos. Muitos caçadores tentaram e falharam, até que em 1929, Jim Corbett, um nome lendário na história da caça a devoradores de homens, entrou em cena. O primeiro golpe veio quando ele abateu o tigre mais jovem, uma perda que não deteve a tigresa em sua caçada por carne humana. Mas Jim nunca imaginou que demoraria quase 1 ano para conseguir pegá-la e que nesse tempo ela faria mais vítimas entre os aldeões. Famílias inteiras decidiram deixar a região com medo da tigresa que, mesmo idosa, não parava de atacar. No dia 11 de abril de 1930, Jim amarrou búfalos exatamente na área onde um outro jovem tinha se tornado uma das vítimas humanas 2 dias antes. Dessa vez, Jim inundou o local com sangue e restos de animais para atrair a tigresa que não viria a atacar um búfalo saudável por conta da sua idade avançada. E ele também levou mais 2 homens para ajudar a vigiar o local.
Um dos homens fez sinal para Jim, mostrando que a tigresa se aproximava. Jim, que estava sentado em uma pedra alta, se surpreendeu quando rapidamente percebeu que a tigresa estava apenas a 5 metros dele. O caçador atirou, dando fim ao pesadelo vivo daquela região. A tigresa era realmente muito idosa, faltavam muitos dentes e até suas garras já estavam bambas. Por isso, ela optava por se alimentar de humanos, pois somos muito mais fáceis de caçar do que outros animais. Jim Corbett totalizou 64 vítimas humanas em 5 anos de ataques. Em dezembro de 2020, o pesadelo começou na estrada que ligava uma pequena aldeia ao distrito de Kodagu. Essa região sobrevive basicamente da agricultura e turismo, já que elefantes e tigres são muito comuns e uma espécie de safari na reserva do local é um grande atrativo. Um homem fazia viagem da aldeia de Beluru até o distrito de Kodagu sozinho, logo pela manhã. Ele esperava chegar até a cidade em no máximo 2 horas, pois estava de moto. Mas para o seu azar, o motor apresentou problemas, fazendo a moto parar. Ele sabia que naquela região não se andava a pé, muito menos sozinho. Em sua aldeia, ele não teria como consertar a moto e precisava chegar à cidade para buscar seus equipamentos rurais. Ele decidiu continuar o caminho até a cidade, empurrando a sua moto. Mas não deu tempo dele caminhar muitos metros. O homem foi surpreendido por um tigre e seus restos mortais foram achados ainda naquela manhã por outros viajantes que passavam de moto no mesmo local. Nas semanas seguintes, ninguém fez a viagem sozinho ou sem carregar consigo instrumentos para defesa. Um tigre macho e grande foi avistado muitas vezes na estrada, até tentou atacar alguns, mas no final de dezembro os avistamentos cessaram e nenhum ataque aconteceu. Até janeiro de 2021. 2 viajantes seguiam na estrada, caminhando em direção à cidade. A vida já tinha voltado ao normal e o ataque pareceu ser completamente esquecido. Os 2 homens concluíram a viagem de ida e no retorno, um dia depois, ambos os homens viraram comida de tigre. Ao que tudo indicava pela cena encontrada, o tigre teria atacado um dos homens e o executado rapidamente, enquanto o outro correu o máximo que pôde. Mas o tigre o alcançou e deu fim à sua vida também. O primeiro homem foi deixado na estrada com ferimentos profundos e em um estado deplorável. O segundo nunca foi encontrado. 16 dias depois desse ataque, que chocou e mobilizou toda uma comunidade, Kensha Chet, um agricultor de 52 anos, precisou levar seu neto doente para a cidade vizinha, uma viagem que os levou ao coração de uma tragédia. Sem veículo, munidos apenas de facões, avô e neto partiram ao amanhecer para o distrito de Kodagu, o que rapidamente se transformou em um pesadelo. Numa emboscada brutal, um tigre atacou o menino, mirando no pescoço e arrastando-o para a selva. Kensha, num ato de coragem desesperada, enfrentou a fera com o seu facão, conseguindo feri-la, mas a vitória foi amarga. Quando encontrou seu neto, já era tarde demais. Ele ainda carregou o corpo do menino de volta para sua aldeia, Beluru, numa jornada de dor e luto. A indignação da comunidade foi imediata e intensa. Naquele mesmo dia, um grupo de guardas florestais foram acionados para capturar o tigre. De acordo com relatórios, foram disparados 3 tiros para executar um tigre encontrado a apenas 1 quilômetro do ocorrido, mas o felino teria fugido. A reserva foi responsabilizada pelo governo local e obrigada a doar uma quantia de dinheiro à família do garoto. Nenhum protocolo de segurança para as pessoas e também para os tigres foi adotado. Muitas pessoas continuaram afirmando que casos assim são comuns e abafados pelas autoridades.
A base do 3º Batalhão de Fuzileiros do Vietnã Norte tinha sido bombardeada pelo exército do Vietnã Sul. Eles conseguiram revidar e acabar com seus opositores, mas gastaram toda a sua munição para isso. Mensagens de código Morse indicavam que eles precisavam chegar a outra base, que ficava 3 dias de caminhada. Porém, seria necessário adentrar mais fundo na mata. Assim, não correriam o risco de revelarem sua localização. Eram 8 homens os sobreviventes daquele batalhão, e não demorou muito para cruzarem com um tigre. O felino apareceu de surpresa, pulando e arranhando profundamente a coxa de um dos soldados. O tigre fugiu em direção à base que estava cheia de corpos do exército inimigo. Mas o soldado começou a perder muito sangue, pois seu músculo tinha sido atingido. Com um torniquete improvisado, o ferimento foi estancado e os homens continuaram seu caminho para longe dali. Por um milagre, ele e os demais sobreviveram pelas próximas 48 horas. Faltava mais um dia de caminhada para chegar à nova base e receber munição, comida e medicamentos. Seria mais um dia de caminhada em meio à selva. O soldado ferido ardia em febre, a água já tinha acabado e os homens não comiam todo esse tempo. Faltando meio dia de caminhada para chegar à nova base, os homens foram atacados, não por humanos, e sim por tigres. Eles viram um tigre caminhando em sua direção, os encarando com a fome no olhar. Os homens tentaram correr, mas o tigre, mais veloz, pulou no soldado que tinha se ferido anteriormente, o devorando ali mesmo. Os outros 7 homens aproveitaram a distração do animal e fugiram o mais rápido que podiam. Quando os homens estavam bem perto da nova base, outro soldado foi surpreendido por uma fera pulando bem em seu pescoço. Eles chegaram na nova base, se reabasteceram, descansaram por uma noite e se prepararam para uma nova missão. A equipe foi enviada para uma missão de reconhecimento e, após concluí-la, os 6 homens que ainda sobreviviam esperaram um helicóptero que iria retirá-los dali para enfim voltarem para casa. Infelizmente, devido às condições climáticas, o helicóptero se atrasou e foi o tempo exato para que um tigre atacasse novamente aqueles soldados que pareciam amaldiçoados a serem devorados por uma fera. De repente, um tigre emergiu da escuridão, saltando sobre Thomas Heinlein, mais um soldado que o 3º Batalhão de Fuzileiros do Vietnã Norte tinha perdido para o felino. Seu companheiro de vigia, Roy Reagan, ficou com receio de atirar e acertar o amigo de batalha e pulou com socos em cima do tigre, travando uma batalha com o felino, que soltou a sua presa já abatida e feriu gravemente Roy. O tigre pegou sua presa abatida e a arrastou tentando fugir, mas acabou caindo em um buraco de trincheira onde os soldados haviam se escondido durante o dia. Com o tigre preso naquele buraco, eles atiraram e abateram a fera. Na manhã seguinte, o helicóptero chegou e o soldado ferido foi socorrido e sobreviveu. O 3º Batalhão de Fuzileiros do Vietnã Norte puderam, enfim, voltar para casa. Um animal começou a circular a aldeia rural aos pés do Himalaia. Os moradores desconfiaram de um leopardo das neves, mas conforme os ataques continuaram, eles perceberam que era muita carne para um leopardo comer sozinho. Foi quando, bem no meio do dia, uma tigresa foi vista abatendo uma das cabras. Ao tentar proteger o rebanho,
A primeira vítima humana foi feita à luz do dia, bem nas proximidades da aldeia. Ao sentir o sabor da carne humana e perceber que caçar um humano era muito mais fácil do que qualquer outro animal, a tigresa mudou seu foco e começou a atacar as pessoas da aldeia. Em poucos meses, dezenas de vítimas mortais foram feitas, até o ponto que todas as famílias daquela aldeia tinham perdido ao menos um integrante da sua família por conta da tigresa. 24 meses depois dos primeiros ataques, o governo do Nepal enviou uma comissão do exército até a aldeia, a fim de caçar a tal tigresa. A movimentação dos homens pela montanha fez com que ela descesse pelo rio Sarda, que faz fronteira com a Índia, mudando de território. Naquela região não havia apenas uma, mas muitas aldeias que viviam de criação de cabras e de pequenas plantações. Sem se esconder, a tigresa ia de aldeia em aldeia fazendo suas vítimas. Durante o dia, sem medo de algum tipo de retaliação. A maioria eram mulheres e crianças, pois eram elas as encarregadas de buscar lenha e coletar frutos. A tigresa ficou conhecida como a tigresa de Champawat, que correspondia a toda a região que ela atacava, mas entre os moradores locais seu nome era outro. Alguns a chamavam de a rainha, deslumbrados pela imponência da fera. Já outros a chamavam de demônio e sofriam com o medo constante de se tornarem a próxima vítima. E esses ataques se estenderam por anos, até que em 1907 a fome da tigresa pareceu aumentar e os ataques também. Foi quando o caçador Jim Corbett chegou na região. Ele era um experiente caçador e ouviu rumores da lenda que se estendia há quase 7 anos. Jim era famoso por caçar leopardos e por conseguir rastrear os animais rapidamente, e não foi diferente com a tigresa. No mesmo dia da chegada de Jim, Priyanka Devi, uma jovem de apenas 16 anos, desapareceu enquanto coletava lenha, deixando apenas um rastro de sangue. Jim seguiu o rastro e encontrou o corpo daquela jovem que tinha sido violentamente atacado. Ele percebeu que algo lhe observava e, ao virar, a tigresa saltou sobre ele. No susto, Jim atirou por 2 vezes, mas não acertou e a tigresa fugiu mais uma vez. Jim entendeu o tamanho do perigo após quase perder a sua vida e organizou uma estratégia com 300 homens, todos da aldeia, armando alguns deles para que o perímetro fosse cercado e a tigresa induzida a se deslocar até o local que Jim a estaria esperando. Por volta do meio-dia, a rainha, como era conhecida, ficou na mira de Jim e foi abatida. A neve poderia esconder pesadelos? De acordo com a população de Primorye, a resposta é sim. A província de Primorye é uma moderna cidade russa que abrange um grande centro, mas também uma vasta área selvagem aos seus arredores. Antes da chegada da neve, suas montanhas atraem muitas pessoas que gostam de aventuras e existem locais reservados para a prática de trilhas em meio à natureza. No ano de 2007, o inverno chegou mais cedo. A neve cobriu a paisagem e os animais desapareceram. Para os caçadores que viviam da caça de herbívoros, o momento estava realmente complicado. Vladimir Markov era um apicultor, mas naquele ano ele tinha enfrentado problemas de saúde e precisou vender suas abelhas. Agora, a caça era sua única renda. Ele carregou a sua melhor arma e decidiu subir as montanhas, bem no território dos tigres. Ele estaria cometendo uma infração, pois caçar naquele território, além de perigoso, era proibido. Depois de 2h30 de caminhada, Vladimir avistou um veado. Mas bem atrás dele, um enorme felino o espreitava. O homem ficou paralisado. Em 15 anos de experiência como caçador, era a primeira vez que ele viu um tigre siberiano em seu território natural, o encarando.
O tigre percebeu a presença do caçador e foi para cima dele com tudo. Assustado, Vladimir atirou 2 vezes e o tigre fugiu, deixando a sua presa abatida ali mesmo. Vladimir precisava daquela carne, e se cortasse as partes onde o tigre mordeu, ele poderia conseguir algum dinheiro com ela. Vladimir então decidiu roubar o veado abatido do tigre e desceu a montanha rapidamente. O tigre desceu a montanha guiado pelo cheiro do caçador. Ele foi avistado nas proximidades por outros caçadores que acabaram contando para Vladimir. Acontece que abater tigres é proibido na região, por ser um animal que está em perigo de extinção. Vladimir não podia acionar as autoridades, pois ele já tinha infringido a lei ao ir caçar veados em território de tigres. Apenas 4 noites após Vladimir ter roubado a presa do tigre, o felino chegou à residência dele, entrou em sua casa e destruiu tudo que tinha o cheiro do caçador. Arrastou o colchão de sua cama para fora e deitou sobre ele, esperando confortavelmente até que Vladimir chegasse em casa. Quando o homem voltou, o tigre o abateu e ainda consumiu algumas partes do seu corpo. O que restou de Vladimir foi encontrado no outro dia pela manhã. A unidade de preservação e realocação de felinos, comandada por Yuri Trush, foi chamada até o local. O felino deveria ser capturado e realocado bem longe de locais onde houvesse rastros de humanos, mas não deu tempo. Na noite seguinte, outra vítima foi feita. Outro caçador, ao chegar em casa, não percebeu quem o esperava e teve sua vida ceifada pelo tigre. As câmeras de segurança mostraram que o tigre tinha passado o dia todo esperando pacientemente por sua vítima. Porém, Yuri não conseguia localizar o tigre e isso deu tempo para que uma terceira vítima fosse feita. Dessa vez, uma mulher que caminhava junto ao seu marido e seu cachorro, do lado de fora de sua casa. O tigre foi rápido, arrastando a mulher para longe e a devorando. O marido viu tudo e, desesperado, chamou a polícia. Finalmente, o animal foi rastreado ao deixar muitas marcas na neve. O tigre ainda conseguiu atacar Yuri e feri-lo. Seus companheiros descarregaram os rifles no tigre, que foi abatido. Yuri sobreviveu. Era uma noite aparentemente comum em 1898. A aldeia de Kumaon tinha se recolhido para o repouso noturno após um dia duro de trabalho no campo. Mas então, um rugido quebrou a tranquilidade da noite. Na manhã seguinte, a aldeia acordou para uma cena horrenda. Um dos habitantes, um homem robusto que trabalhava nos campos, havia sido arrastado de sua cabana durante a noite. Sua cabana estava em ruínas, a porta arrancada de suas dobradiças e marcas de garras profundas cravejadas nas paredes de barro. Mas foi a brutalidade do ataque que gelou o sangue dos aldeões. Tigres, embora ferozes, raramente entram em locais em que humanos habitam, e quando fazem, rugem muitas vezes para mostrarem sua presença e sua ameaça, e podem até atacar, porém não mortalmente. Normalmente eles recuam e voltam para a selva. Os moradores repararam que as cabras não tinham sido atacadas, então o que teria levado o felino a ir diretamente a seu alvo humano? Em uma noite de lua cheia, o tigre atacou novamente. Desta vez, arrastando uma mulher de sua casa enquanto ela dormia. O marido da vítima tentou lutar contra o felino, mas foi afastado por um golpe de sua poderosa pata que o deixou com o rosto desfigurado. Depois de apenas 2 semanas do segundo ataque, uma terceira vítima foi encontrada. Um jovem pastor cujo único erro foi estar no lugar errado na hora errada. Foi apanhado enquanto cuidava de seu rebanho à luz do dia e encontrado horas depois, quando sua família saiu à sua procura, preocupados com a demora do rapaz. Ele também teve suas entranhas arrancadas e devoradas pelo tigre.
Mas o comportamento do tigre de Bin estava muito distante desses padrões normais. Ele não só atacava seres humanos, uma presa incomum para um tigre, mas também o fazia com uma frequência assustadora e uma violência sem precedentes. O curioso é que o tigre se alimentava só um pouco de cada vítima, de forma que sua fome nunca era saciada. Após ouvir sobre o tigre de Bin, Corbett, que na época era um jovem com 30 e poucos anos, decidiu que era sua responsabilidade proteger as pessoas de Kumaon. Ele levou semanas de rastreamento até o tigre, mas em uma manhã, sob o primeiro raiar do sol, o caçador ficou cara a cara com a fera em uma clareira, que o facilitou ainda mais para não errar o tiro. Enquanto Corbett e os outros aldeões analisavam o corpo do tigre, notaram que o tigre de Bin tinha uma lesão na boca que o impedia de se alimentar de presas selvagens, devido ao couro deles serem mais resistentes do que a pele humana. E era por esse motivo que ele se alimentava em pequenas quantidades. Estima-se que o tigre de Bin tenha abatido mais de 100 pessoas ao longo de 9 anos. Contudo, esse número é o que consta nos relatórios oficiais de vítimas que foram registradas. Porém, outras vítimas que viviam em povoados ainda mais isolados foram massacradas pela fera e não tiveram seus registros feitos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Por favor, compartilhe nas suas redes sociais, é muito importante para nós, nos ajuda a alcançar mais pessoas e o nosso vídeo circular no YouTube. Obrigado por assistir, até o próximo. Fui.